nós vamos dar continuidade. Então, antes que a gente dê continuidade a qualquer coisa, eu queria saber com vocês, ou de vocês, a respeito da aula passada, se ficou algum ponto que vocês querem dar continuidade, que o professor Robson abordou e aí vocês queiram discutir um pouco mais, a gente aproveita aqui e engrena aí, talvez, pega um ganchinho que ficou, né? E vocês... Boa noite, pai. Só quem não vê igual a gente, né? Mas assistiram o vídeo, eu tenho certeza? Não, mas não teve. Tava completo. Ou é verdade? E aí, Ah, escaparam então agora pela tangente. Olha aí. Mas quem veio e quer, de repente, trazer aí a baila, como diz... Não fala, ninguém fala mais dessas coisas, né? Vai trazer a baila aí a algum ponto. Não? Tudo certo mesmo? Tudo? Até aqui, amados, todas as aulas que nós tivemos até aqui, ficou alguma dúvida? De repente, assim, alguma coisa no ar? Algo que eu não amarrei a ponta, a gente não completou? Porque essa é a última aula, então nós pretendemos, assim, na medida do possível, claro, tá amarrando as pontinhas para não ficar tendo a matéria, né? Não ficar nada assim com dúvida. É claro que também a gente não tem a pretensão de sanar todas as dúvidas, não é isso. Mas pelo menos aquilo que a gente abordou, de repente aquilo que você leu, não ficou tão claro, ficou assim uma meia explicação, e a gente volta, não tem problema, vamos aproveitar porque talvez a gente não volte, né, um assunto em outras matérias até o final do curso. Então é bom aproveitar cada matéria no seu tema para que a gente tente... Oi? não pode continuar. Assim, para que a gente tente assim, ao máximo, a gente jamais vai exaurir, né, toda a matéria, mas que a gente tente ao máximo assim, extrair o tema mesmo. Então fique à vontade, uma coisa, tá tudo tranquilo mesmo até aqui. O que cair na avaliação, eu já falei que não ia ter avaliação, então não tem jeito de pegar isso aí você. Mas assim, falou de batalha espiritual e de repente alguma coisa, vocês falam, e agora? Não lembro. Então, bora, irmãos. Eu tenho uma pergunta. Sim, ou coisa boa. Eu não lembro se foi falado disso. Agora eu tô confusa na minha cabeça. Mas, maldição hereditária não existe, né? Hoje nós vamos trabalhar isso. Oh, glória a Deus. Hoje nós vamos, a proposta da aula, na verdade, é dar ênfase mais a esse ponto. Né? Então, fora esse, Jéssica, que nós vamos abordar sim. Alguma questão? Irmãos, a gente brinca, tanto eu quanto o professor Robson, nós temos um perfil assim, mais extrovertido no sentido de brincar e tal, mas jamais nós temos a pretensão, a intenção de ridicularizar a fé dos irmãos, pelo contrário, é a nossa fé, a fé é uma só. Às vezes a gente brinca, talvez ultrapassa os limites, então assim, ninguém, por favor, se sinta ofendido quando a gente de repente brincar, né? Até mesmo no grupo, estou percebendo que os irmãos estão brincando um pouco mais, mas assim, por favor, tá? Então, de repente, se alguém se sentir ofendido, fala, eu creio assim, eu penso assim, tudo bem, nós vamos respeitar. Mesmo porque a nossa proposta não é de impor a nossa opinião, a nossa visão, de coisa alguma. A gente tenta, como professor, expor aquilo que a gente acredita, que de fato é verdade bíblica, mas nós não somos donos da verdade. A gente não é o absoluto de Deus, nós não somos o oráculo de Deus, o profeta de Deus, né? A gente tenta abordar de uma forma que as nossas convicções, elas nos levam a abordar, mas jamais tendo assim, a vontade e jamais a intenção de ofender ninguém, tá? Então eu gostaria de deixar isso bem claro para os irmãos, tá bom, irmãos? Diga, varão, cadê tu que está aí atrás? Não, só uma dúvida só. Sim. Na parte da soberania de Deus, ali, você falou que a gente não muda os planos de Deus, o que Deus for fazer, a gente não muda. Sim. Aí só fiquei na dúvida na parte de Elias, quando ele falou lá que não ia chover durante 3 anos lá e, tipo, como se Deus tivesse ouvido aquilo que ele falou. Na parte também do, acho que é Eliseu, ele foi ofendido por aqueles meninos lá que chamou ele de careca, Deus, né, te amaldiçoou e veio a alguns ursa lá. dizem são anões, né? Eram anões. Veio a ursa lá e Sim. eu falei, pô, então, tipo assim, ele falou e tipo assim, Deus fez. mudou, eu fiquei só nessa dúvida nisso aí. O profeta, principalmente do Antigo Testamento, e a gente precisa ter muito claro que no Antigo Testamento existe um relacionamento de Deus com o povo. O Novo Testamento é outra abordagem, tá certo? A gente tem
outras categorias de interpretação. Então o Antigo Testamento ele é distinto do Novo. A gente precisa ter muito cuidado toda vez que a gente aborda o Antigo Testamento para pegar como regra e principalmente de comportamento. Então isso tem que ficar muito claro. O Antigo Testamento não pode ser para nós cristãos como regra de fé e prática, a não ser que o Novo Testamento dê essa continuidade, ratifique isso. Então o que a gente pratica no comportamento do Antigo Testamento? Aquilo que o Novo Testamento também traz. Se o Novo Testamento não traz, aquilo não pode ser doutrina, não pode ser uma regra para comportamento. Senão a gente vai cair nessa judaização que a igreja brasileira, muitas igrejas brasileiras estão caindo, né? Ou seja, é quase que um judaísmo, né? Ungindo objetos, vestindo-se de talit, de kippah, e aqueles rituais, aquelas cerimônias, e uma série de comportamentos que pertencia à antiga aliança, ao povo judeu, que tinha uma pedagogia, que teve um propósito, que caducou. Certo? Então ficou lá. O livro de Hebreus fala isso. Não haveria necessidade de um Novo Testamento se o Antigo não tivesse caducado, se o Antigo não tivesse se tornado obsoleto. Então, assim, a gente precisa ter isso muito claro. Só tentar responder. Então, assim, o profeta falava em nome de Deus. O profeta, ele via de regra, falava, e as profecias era porque o Espírito Santo tinha gerado neles essas profecias. Tem um texto lá em Samuel que diz que tudo que Samuel falava, Deus não deixava cair em terra. Todas as palavras, né? Porque esses homens, de fato, eles eram, de uma forma mais explícita, gerados nele as mensagens que eles falavam. Então era o próprio Deus usando essas pessoas. Mas não há não tem nenhuma passagem que a gente possa pegar. Nossa, olha, o profeta aqui que falou e Deus teve que se virar agora para fazer, porque o profeta falou. Pelo contrário, é Deus que colocou as palavras na boca do profeta. Nós vemos no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, por exemplo, né, dizendo, e veio, aliás, essa é uma palavra recorrente no Antigo Testamento em relação aos profetas. E veio a palavra do Senhor a fulano. E veio a palavra do Senhor a fulano. Assim diz o Senhor. Né? Então é recorrente esses termos, para mostrar de fato que esses homens não falavam por si mesmos. Era Deus que os usava. A palavra profeta quer dizer isso. Aquele que fala em lugar de outrem. Né? Então eles eram de fato representantes. Mas por que assim, irmãos? Veja bem, se Deus ia fazer algo e a gente consegue reverter isso, mudar isso, calma aí, é um negócio meio estranho. Porque Deus então ia fazer alguma coisa equivocada e nós, com a nossa oração, conseguimos mudar o intento de Deus? Não. Agora tem outras questões. Por exemplo, em Jeremias capítulo 18, Deus ele traz uma sentença porque existe um comportamento pecaminoso. Então Deus diz assim, olha, vou trazer juízo sobre vocês. Aí o profeta vai lá e fala isso. Aí o povo se arrepende, né? Busca a Deus. Aí Deus diz, não vou mais punir vocês, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então se eu falar contra tal nação, isso está em Jeremias 18, se eu falar contra tal nação e essa nação se arrepender do mal que estava fazendo, eu também me arrependerei, né? Mas esse arrepender de Deus é a disposição de mudar, e ele muda mediante o arrependimento. Esse é o relacionamento de Deus. Então Deus ia trazer o seu juízo porque o pecado merece uma punição. Mas mediante o arrependimento, Deus revoga essa punição e ele vem com a sua graça e o seu perdão. Então isso inclusive é Antigo e Novo Testamento. Né? Tá claro esse ponto? Então Deus é soberano. O que ele ia fazer, ele vai fazer. Há decretos de Deus. Né? E quando a gente ora e Deus faz, é porque nós acertamos a vontade de Deus. Não é porque Deus fez a nossa vontade. A vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. A nossa é sempre equivocada, irmãos. A primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 14, se não me falha a memória. É para vocês pegarem a Bíblia, tempo aqui, só de pegar água. Conferir aí, né? Como os bereanos, primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Né? Toda vez que alguém fala, vocês vão lá na Bíblia, será que é isso mesmo e tal? Esta é a vontade de Deus. Que se pedirmos alguma coisa, 1 João capítulo 5, verso 14. E esta é a vontade de Deus, que se pedirmos alguma coisa,
segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Olha só, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus nos ouve quando a sua vontade, ela é pedida, orada, e aí Deus cumpre a sua vontade. Quando isso acontece, é porque houve uma sintonia entre o Espírito Santo no nosso coração e gerou, e nós oramos pelo Espírito Santo e oramos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, todas as vezes, Ele cumpre. Agora, há exceções? Sempre há exceções. Mas eu, sinceramente, André, eu não quero a exceção de Deus na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu ver se eu acho o Salmo. De vez em quando, Deus fala, tá bom, vocês estão insistindo, vocês querem mesmo? Vocês acham que banca a vida de vocês? Vocês acham que manja da vida? Vocês acham que sabe o que é melhor para vocês? Está insistindo muito, fazendo campanhazinha, subindo e descendo um monte, e aquela coisa toda? Vocês querem que eu faça de qualquer jeito? Aí Deus fala, tá bom, eu vou ensinar para vocês uma lição. Capítulo 106 de Salmo, Salmo 106, verso 15. Tem essa exceção, melhor dizendo. Tem essa exceção aí de Deus. Eu não quero essa exceção. Eu não quero que Deus responda uma oração sequer minha que não seja a sua vontade. Eu não desejo, Salmo 106, versículo 15. Eu não quero que Deus responda nenhuma das minhas orações, se não for a vontade dele também. Porque olha o que acontece, irmãos. E aqui na história Deus deixou esse exemplo aqui para que a gente tomasse cuidado. O povo orando, a gente quer carne, a gente quer carne, a gente quer... Estamos cansados desse maná velho, aguado. Esse maná, a gente é carne, né? O povo gosta de churrasco desde sempre, né? A gente quer picanha na brasa e tal. E aí o verso 15, Deus diz, e ele satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Olha só, Deus atendeu o desejo daquele povo, mas a alma daquele povo foi definhada. Deus deixou o exemplo, irmão, e deu uma lição. Vocês querem andar no caminho de vocês? Vocês querem que eu atenda o desejo de vocês? Vocês querem insistir tanto achando que vocês sabem o que é melhor para vocês? Eu vou então conceder o que vocês querem. Mas a alma do povo definhou. O povo sofreu. Porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus, ela é perfeita para a nossa vida. Agora, os nossos desejos, irmãos, senão a gente entregou a vida a Deus, por quê? Qual foi o motivo, irmão? Porque nós reconhecemos que a gente não dá conta da nossa vida, não é? A gente não sabe o que é melhor para nós. Na imaturidade, a gente pensava que sim. E ainda os crentes pensam que sim, querem fazer de qualquer forma o que querem fazer. E aí Deus alertando, olha, não é minha vontade, olha, não é minha vontade. Não, mas quer, Deus, tá bom. Então Deus deixa, Deus retira um pouco a sua graça e deixa esses efeitos individualistas, pecaminosos, agirem sobre a nossa vida, porque tudo, absolutamente tudo que não é vontade de Deus é prejudicial para a nossa vida, para a nossa alma, amados. Embora humanamente a gente possa ver, não, isso aqui é bom, mas amados, nós não sabemos, a gente não enxerga um palmo à frente do nosso nariz. A gente não enxerga, a gente não sabe, a gente é cego, é nu, é pobre, é miserável. Aí Deus diz assim, eu recomendo, aconselho que vocês comprem de mim ouro provado no fogo, colírio para que veja, vestes para que ninguém veja a nudez de vocês. Então, ou seja, nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus, amados. Então eu não banco a minha vida, eu não rejo a minha vida, eu não governo a minha vida. Eu estou sob nova direção. Devo estar. Tudo bem, meus queridos? Mas, Leandro, tu queria perguntar alguma coisa? Não. No final você matou a minha, já? Minha pergunta. Tá certo, mano. Era sobre a oração. Que caso, bom. Porque a pergunta deles baseada em cima sobre a oração. Exato. Aí você já matou no final. Muito bom. Eu acho que eu falei para vocês em outra ocasião que Jesus nos deu um exemplo de como nós devemos orar. Deus, ele não nos repreende muitas vezes em falarmos da nossa vontade, do nosso desejo. Tá tudo certo, é o diálogo, duas pessoas, né? Um falando do que deseja, do que acha que sabe que precisa, e Deus, de boa lá, tá bom, pode falar, meu filho, não é? Fale aí. E só que Jesus nos ensina, olha só, na humanidade de Jesus, ele expressou o quê?
o seu desejo de não sofrer, porque uma pessoa saudável não quer sofrer mesmo. Ou, Senhor, que bom essa prova. Ou, essa luta vem na hora certinha, Senhor, na minha vida. Não, irmão, ninguém é doido, ninguém é masoquista. A gente não sente prazer pelo sofrimento, do sofrimento pelo sofrimento. A gente entende que há processos que, na nossa vida de sofrimento, que honram a Deus, que glorificam a Deus, que vão redundar em glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 4, verso 12, 13 e 14, vai dizer: amados, não estranhei a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Antes, glorificai a Cristo pelo fato de que, se pelo nome de Cristo vocês sofrem vitupério, bem-aventurados vocês sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Qual que é a passagem? É 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 ao 14. Então a gente entende, e várias outras passagens, dizendo que o sofrimento é inerente à vida do Evangelho, está intimamente ligado à vida do Evangelho. Então, por servir a Cristo, nós vamos sofrer, isso é, o termo técnico na teologia que a gente usa é batata. Não é? É fato. Então podemos afirmar que para viver o Evangelho que Cristo nos deixou, é fato que vamos perecer. A única certeza que nós temos, padecer, sofrer. A única certeza que nós temos, irmão, a única convicção que nós temos na vida cristã é que haverá sofrimento. Meu Deus, quantos textos nos evangelhos Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, não é? Quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Nesse quesito da oração que é atendida e tem uma... O objetivo da oração acaba se revelando de uma forma totalmente diferente para a pessoa. Acho que foi o rei Ezequias que orou para que a vida dele fosse prolongada e tal. E no final das contas ele percebeu que foi a pior coisa que ele fez. A vida dele parece que aqueles anos acrescentados pela insistência não foi das melhores, não. Então quem sabe ali seria melhor morrer no leito ali. Sabe, até conjecturando para os nossos dias, acontece muito assim das pessoas orarem por uma situação onde, até mesmo para uma pessoa que está ali perto do seu leito de morte, as pessoas oram e me parece, posso estar sendo ignorante quanto a isso, mas parece que Deus atende a oração, mantém aquela pessoa viva, só que a pessoa não está viva da forma como as pessoas gostariam que estivesse. Olha que coisa interessante, Cid. São duas pessoas desejando o correto. Nós não queremos perder um ente querido, um amigo, né? Então nós queremos para nós. Ou seja, não leva agora não, porque eu gosto muito dessa pessoa, a presença dela, né? Eu gosto, eu amo, eu não quero que essa pessoa se vá. E aí o pai dizendo: mas eu quero trazer meu filho para mim. Então há duas pessoas aqui com seus desejos lícitos, corretos, querendo essa pessoa, cada um para si. Então Deus desejando, né, trazer o seu filho de uma vez por todas para ele e acabar com aquele sofrimento, porque com Deus o negócio assim é muito melhor, pode ter certeza, e nós expressando o nosso desejo. É aí que eu quero trazer o exemplo de Jesus. Então Jesus disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não queria passar pela cruz, irmãos. O sofrimento da cruz, Jesus sabia o que lhe esperava. A humanidade dele orou a Deus e pedindo o desejo saudável e natural de um ser humano. Eu não quero sofrer. Eu não quero passar por esse sofrimento. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu acredito que todas as nossas orações nós devemos dizer: Senhor, eu desejo isso, eu quero isso. Ou Senhor, cura fulano, ressuscita ciclano aqui e tal. Todavia, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui está a oração correta: manifestar o nosso desejo, os nossos sentimentos, mas reconhecer que a vontade de Deus ela é perfeita. Em relação à minha, ela é infinitamente melhor. Só para... Sim, claro. Eu acompanhei 2 testemunhos verídicos. Eu tive contato com a pessoa de casos de ressuscitação. Sim. As pessoas impuseram a mão, oraram. Só que um deles, o mais crítico até, aconteceu o seguinte: o garoto morreu com 12 anos, foi ressuscitado. Sim. A oração foi atendida. Dos 12 até os 15, ele se perdeu no mundo. Com 15 anos ele morreu com 16 tiros. Olha só. E não salvo. Amados, nós podemos ter outros mais exemplos, mais ou menos semelhantes a esse. A questão que nós temos que aprender é o seguinte: a vontade de Deus é perfeita. Qual é o nosso papel na oração? É nós orarmos, expressarmos o nosso desejo e pedimos para que o Espírito Santo nos oriente, nos conduza na oração.
para que a gente ore no Espírito. Orando no Espírito, nós vamos orar bem. Não é? Orando no Espírito, e ainda que a gente ore manifestando qualquer desejo nosso, e muitos desejos são lícitos, mas a vontade de Deus muitas vezes para nós é misteriosa. Deus é soberano. Os seus caminhos são infinitamente muito mais altos do que os nossos. Amados, Deus enxerga muito mais longe. Deus sabe de todas as coisas. E Deus trabalha na perspectiva da eternidade e não desta vida presente. Não é? Então a gente é imediatista, a gente é limitado, a gente tem uma sede de solução imediata, existencial, para aqui e agora. Está tudo errado nisso? Não, não está errado. Nós estamos no nosso papel de humano e Deus está no seu papel de Deus, soberano, de Senhor, que conhece a história, o futuro e o melhor para nós. Não é? Então o nosso desafio é alinhar então esse nosso desejo com a vontade soberana de Deus. Porque se somos servos de Deus, se entregamos nossa vida a Cristo, nós confiamos plenamente em Cristo. Devemos confiar. Embora a gente olhe assim falando, esse caminho era melhor, mas o Senhor da minha vida é Cristo. E eu não governo mais a minha vida. É bem interessante porque a gente chama Jesus de Senhor, não é? Mas de vez em quando a gente fala para ele não. Como é que se fala para um Senhor não? Hã? Como é que pode o negócio? Não é uma contradição? Oh Senhor, tu és Deus, o Filho do Deus vivo, aquela coisa toda. Oh, bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque foi o Espírito Santo que te revelou isso. Isso não foi carne, tu acertou na mosca. Eu sou filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Eu vou ser entregue aos anciãos, eu vou ser crucificado. Não, Senhor, que isso não te aconteça. Para trás de mim, Satanás. Tu não entende as coisas de Deus, somente as dos homens? No mesmo tempo que ele disse, tu és Senhor, tu és Deus, ele disse não. Para um Senhor não se diz não. É uma contradição enorme isso, irmão. Não é? Ó Senhor, é assim, é assado. A nossa oração, para falar um pouquinho mais de oração aqui, quem pediu para falar? Tu, só um pouquinho, não esqueça não, viu? Só para falar uma coisinha de oração, prolongar um pouquinho mais. É porque nós fomos ensinados que oração é um instrumento, é uma ferramenta para adquirir e obter de Deus aquilo que a gente não pode. Não é? É uma manipulação do divino. Então, ora, irmão, insiste, vai fundo, firme, porque tu vai mover a mão de Deus com essa tua oração. Não é assim que a gente aprende? Então, só não é bíblico isso. Olha, né? Ora tanto assim, Deus está vindo para um lado e vai orando. Ensina e faz outra coisa. Não é essa ideia que passam para nós? A oração move a mão de Deus? Ora, se Deus estava se movendo para um lado, então ele estava indo para o lado errado e a nossa oração fez Deus fazer o certo? Então a gente precisa pensar um pouquinho mais além, amados. E aí o que acontece? Não é para responder, é só para refletir, tá? Tá lá, a fila assim, você vai ter 30 minutos com o Eterno no gabinete dele, imagina só. Aí aquela fila, né? 30 minutos lá. Aí vem o anjo, passando a senha e tal, cada um pega a sua senha e dá uma folha e uma caneta para você. Aí você fala, 30 minutos com Jeová? Eita, rapaz, eu vou pedir tudo que eu posso para ele, mas para não esquecer, eu vou anotar tudo, porque vai que eu fico entusiasmado, assim, encantado diante de Deus, até fica meio bobo e perde, né? Já pensou? Então, para não perder aí a oportunidade, você vai anotando. Chega lá assim, ó, eu queria isso aqui, ó, assim, tal. Então você anota. A maioria de nós, eu acho que faria isso. A maioria de nós. Recebendo na fila de Deus, 30 minutos vai estar com ele, recebendo um papel em branco e uma caneta, eu acho que nós anotaríamos. O que deveríamos fazer? Entrar com papel em branco. Sentar diante de Deus. Dizer, Senhor, 30 minutos. Eu vou anotar o que o Senhor vai falar, que o Senhor quer da minha vida. Essa seria a oração correta. A oração correta seria nós dobrarmos o joelho e dizer, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual o próximo passo que devo tomar? O que devo fazer com aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos? O que o Senhor quer de mim? Me dá clareza. Então a gente quer falar muito com Deus, mas escutar Deus poucas vezes nós fazemos isso. Lembrando que oração é diálogo, não é monólogo. Não é?
Então a gente é ensinado totalmente errado, irmãos, nessa questão. Diga, Marcida. Só em relação à oração, a gente conheceu um casal de pastores e o filho dele estava no mau caminho, 16 anos. E ela disse pra gente que ela orou para que Deus levasse a vida dele. E de fato ele morreu, foi pego pela polícia, né? E ele morreu. Aí fica naquela coisa, moveu a mão de Deus ou não moveu a mão de Deus? Quem é que sabe? Eu Entendeu? não sei. E ela fala pra gente assim, não, mas eu pedi pra Deus. É triste ouvir isso de uma mãe. Aí eu pedi pra Deus levar ele porque eu acho que era melhor ele morto do que eu ver ele. Mas quem é que sabe se de repente mais à frente não iria se converter ou não? E a minha pergunta é, será que de fato foi Deus que fez isso? Amados, Então. disse o Shakespeare, alguém falou aqui, né? Eu não sabia quem era que falou, mas disse Shakespeare que há mais mistérios entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia consegue compreender. Então a gente também é muito fatalista, no sentido que tudo que acontece ou é Deus ou é o diabo, não é? Então essa também é uma ideia errada que nos passam, mais de um conceito filosófico grego do que teológico, bíblico-teológico. Esse conceito de dualismo, Deus ou diabo, tudo que acontece. Não, amado, tem um curso natural da história. Tem os efeitos pecaminosos das nossas convivências. Então nem tudo que, inclusive, que eu falo e acontece é porque foi Deus. Amados, eu sinceramente não sei de um bocado de coisa. E eu fico espantado de um monte de irmão que sabe dar explicação para tudo quanto é coisa. Eles devem ser o secretário de Jeová, a quarta pessoa da Trindade, eu não sei. Porque assim, né, para mim existe tanta interrogação, existe tantas dúvidas, irmão. Ô André, o que você acha que foi? Eu falei, não tenho a mínima ideia, não tenho a noção. Rapaz, mas isso aqui não foi Deus? Eu falei, sei lá, meu irmão. Eu vou saber, eu mal sei das ações de Deus na minha vida, que eu não identifico um monte. Tem coisa que eu penso que é Deus, tem coisa que penso que não é. O que eu penso que é, não é. O que penso que não é. Eu não sei, meu irmão. Eu tô aí na busca. Eu tô tentando viver nessa harmonia com Deus. Para mim é difícil saber da minha vida. Imagina da vida dos trocentos que a gente tem conhecimento. Diga, Leandro, eu parto aqui para o ponto. É assim, sobre a oração que a pastora falou, que ela pediu para que recolhesse ele. Então, no caso, se Deus, ele é soberano, e as nossas orações é como se fosse uma adivinhação do que Deus quer. Não é adivinhação, não. Parecido. Não, adivinhação é outra coisa. Aqui é o seguinte, nós precisamos, na verdade, orar para que possamos ter uma sensibilidade espiritual, para que o Espírito Santo gere em nosso intelecto orações para que a gente entre nessa sintonia com Deus. Essa é a questão. A adivinhação é outra coisa totalmente diferente. Mas então, no caso assim, se Deus ele sempre quer o bem pra gente, tudo de bom pra nós, nesse caso seria uma oração contrária? Veja bem, primeiro, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é o que diz o texto bíblico. A questão é que Deus não faz a sua vontade perfeita nessa existência e nesse ambiente. Nem sempre o que Deus quer de fato, ele faz. Sabe por quê? Porque há um processo de resgate da humanidade e da criação. A vontade de Deus plena será só feita no céu. Há decretos de Deus, porque Deus está conduzindo a história. Mas qual seria a vontade de Deus? Que todos se salvassem. Qual seria a vontade de Deus? Que ninguém ficasse desempregado. Qual seria a vontade de Deus? Que todos tivessem saúde perfeita. Qual seria a vontade de Deus? Que nenhum casal se separasse. Qual seria a vontade de Deus? Que ninguém morresse antes de cumprir os seus dias. Ou seja, que vivesse uma vida razoável, né, na faixa etária, da idade e tal. Qual seria a vontade de Deus? Que todo mundo não passasse angústia, mas que experimentasse felicidade, prazer e tal. Qual seria a vontade de Deus? Um monte de coisa podia listar aqui. Só que essas vontades de Deus não são perfeitamente executadas por Deus, porque a gente vive em um ambiente que impede isso. Deus está... É isso que eu estou falando. Deus, ele trabalha na perspectiva da eternidade, irmãos. A gente pensa que Deus escolheu esta vida para estabelecer a sua vontade plena. Não é possível isso. Isso não é possível. Há um ambiente contrário a isso. Há um ambiente que não é propício para isso. Deus, ele já criou um ambiente onde a sua vontade será perfeita sempre. Então a gente precisa entender um todo. Qual é o todo? É que Deus quer fazer algumas coisas, ele faz como decreto para o bem da história, porque ele está conduzindo a história. E há coisas que Deus de fato gostaria,
Mas não é o tempo ainda. Não é que não vai ser feita, mas não é o tempo ainda. Então essa é a questão. Deus vai fazer a sua vontade? Vai, mas um tempo dele. E o tempo dele, muitas vezes, não será nesse tempo, na nossa vida. Então isso a gente precisa compreender esses detalhes. Só uma coisa que eu fico um pouco confusa. Deus conduz a história, mas por vezes ele não interfere nela. Então, há uma briga de 500 anos aí, chamada de calvinismo e arminianismo, porque fala da soberania de Deus e da responsabilidade divina. Desculpa, responsabilidade humana e soberania divina e responsabilidade humana. Isso para mim é um campo cinzento. Isso para mim é uma nuvem cinzenta. Isso para mim é uma incógnita. Eu não sei explicar e eu duvido quem saiba. Eu duvido quem consegue entender todos esses meandros. Todas essas questões onde foge, não é nossa jurisdição, amados. Deus é soberano, Ele está para além. Então, assim, Ele interfere na história. Fato, a Bíblia mostra isso aí aos montes. A intervenção de Deus na cultura, diretamente em vida de pessoas, estabelecendo ministérios, matando um, ressuscitando o outro. Fato. Agora, há muita coisa que também Deus deixa, Deus dará. Desculpa aí pelo trocadilho. Então tem muita coisa que Deus deixa o curso natural da história seguir, mas Deus é soberano e os seus planos não serão frustrados por ninguém. Então nesse meio, tem um texto em Naum, existe esse livro na Bíblia, Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos ler o texto, que eu acho que é muito interessante. Eu estava lendo ele, inclusive, eu perguntar pro senhor, porque o livro é difícilzinho de entender. 2 capítulos é difícil. A gente chega lá, eu acho, viu? E estuda. Se não, te indico um livro bom de comentário, você vai ter uma clareza muito boa. Naum capítulo 1, verso 3, Deus não tem culpado por inocente, tal e tal. Mas a parte do texto que eu quero é que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Deus tem um caminho no meio da tormenta. Amados, há muita coisa de fato que nós não compreendemos. Se é nos ensinado que nós sabemos saber tudo de Deus através da Bíblia, isso é mentira. Nós sabemos de Deus aquilo que Ele decidiu se revelar na Escritura e na natureza. Aquilo que Ele decidiu. Então há muitas coisas que nós não temos capacidade, condição de compreensão. Né? Agora, que Deus interfere na história? Fato. E tem coisas que Deus não interfere? Fato também. Como que se resolve isso? Não se resolve. Não se resolve. Porque eu entendo que essas coisas, ou seja, responsabilidade humana, soberania de Deus, é como o trilho do trem. Eles correm paralelamente. Se tirarmos uma ou outra, o trem descarrilha, a gente não pode correr esse risco. São duas verdades bíblicas. Só que olha que coisa interessante, quando você vê a linha do trem, lá no horizonte ela faz isso, ó. Não é? Lá na eternidade essas coisas vão convergir. Lá na eternidade nós vamos ter a plena compreensão disso. Lá na eternidade nós vamos entender todas essas ações de Deus, ou essas não ações de Deus, ou essas não aparentes ações de Deus. Então na eternidade tudo será explicado. Agora nós vemos e sabemos como por um espelho e enigma. Lá nós conheceremos, como de Deus nós somos conhecidos. Né? Então eu sinceramente, não sei se frustrei vocês, mas um bocado de coisa não tem resposta não. Eu posso continuar aqui a proposta? Não. Irmãos, é lógico que a gente ficou alguma pergunta para fazer e eu não respondi? Não fala sobre não. Ou se as perguntas que fizeram também não respondi? Tá tudo certo? Você falou não. Não, ele tem o seu caminho no meio da tormenta. É o verso 3 que diz isso aí, né? Parte do verso 3. Ele tem o seu caminho no meio da tormenta. O que eu quero... Na 1 e 3 tempestade. Isso, nuvens são todos os... Isso, mas é o caminho no meio da tormenta. Então, no meio de todo um turbilhão de acontecimentos da história na nossa vida individuais, Deus tem um caminho que só Ele conhece, só Ele sabe. Eu não sei. Eu não consigo, irmãos, decifrar essas coisas. O que eu tenho que fazer? Me sujeitar à vontade de Deus. Me esvaziar de mim mesmo e depender em oração do Espírito Santo para que Ele me dê, se não dê a clareza, porque tem hora que não tenho clareza da vontade de Deus. Eu simplesmente faço aquilo que eu entendo que é melhor para fazer. E é o que eu tenho para hoje. Se eu errei, se eu acertei, não sei. Confio o meu futuro a Deus.
confio nele, porque ele é um pai amoroso, vai cuidar da minha vida mesmo nos meus erros. Desde o que eu reconheça, Senhor, eu não rejo a minha vida, eu não banco a minha vida. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Aqueles que não têm recurso suficiente para manter a sua vida. Somos nós. Dependemos de Deus para todas as coisas. Para tudo, amados. Absolutamente tudo. É que nós, eu não sei o que acontece, a gente quer tomar de volta essa rédea que nós deveríamos entregar totalmente para Cristo. Nós temos livre-arbítrio? O cristão não. O cristão não tem livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio foi entregue a Cristo, amado. Isso aí não seria um pensamento calvinista? Não, nada a ver não. O meu livre-arbítrio foi entregue a Cristo. Eu entreguei. Quando eu aceitei como meu Senhor, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor rege a minha vida. Eu sou escravo teu. A Bíblia traz esse termo exatamente, escravo de Cristo. João Ferreira de Almeida abrandou e colocou servo. Mas a palavra lá é doulos, quer dizer escravo de Cristo. Escravo de Cristo, sou escravo teu. O Senhor é Senhor e fala o que quiser na minha vida e dá ordem. Eu só tenho uma opção, obedecer. Eu obedeço a Cristo. Só que a gente é ensinado, parece que é às vezes Deus que tem que fazer as nossas vontades, amados. Então a questão é, eu entrego minha vida a Cristo, meu livre-arbítrio, porque eu não dou conta com o livre-arbítrio de reger a minha vida, isso não deu certo. Há 20 anos atrás eu reconheci isso. Senhor, quebrei, firma quebrou, não dou conta, não banco minha vida. Olha aí o que eu fiz com o meu livre-arbítrio. Eu não quero mais, Senhor, viver com o meu livre-arbítrio. Eu quero entregá-lo a Ti, nas Tuas mãos. O Senhor rege a minha vida, o Senhor decide a minha vida, o Senhor governa a minha vida, o Senhor põe a Tua vontade no meu coração, o Senhor me dá a Tua mente, o Senhor deposita o Teu Espírito e gera no meu coração os desejos do Teu Espírito. A Tua palavra vai ser luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. O Senhor guia a minha vida, governa a minha vida. Eu deposito no Senhor, eu confio no Senhor. Essa é a questão que nós devemos entender. Eu não quero. Mas de vez em quando a gente quer trazer para nós de novo esse livre-arbítrio. Fala, Senhor Jesus, dá aqui de volta. Jesus, de uma forma bondosa e amorosa, e não é um imperador, não é um déspota, não é um tirano. Filho, você quer? Está aqui. Você não me serve por obrigação. Você não me serve porque eu imponho a minha vontade sobre ti. Se você não entender o meu amor por ti, não tem como ter relação. Porque na verdade não é senhor e servo. Na verdade é pai e filho. Né? E o filho precisa se sujeitar e reconhecer essa autoridade do pai, que o pai manja mais. O meu filho de vez em quando ele quer assim achar que manja, só porque o bigodinho filho está aparecendo. O gogota já está saindo. O pé já é 42. Né? Só porque ele está com 1,75 m, só tem 12 anos. Então, rapaz, eu manjo mais do que você. Eu manjo mais. Tua voz nem se firmou ainda. Fala grosso, daqui a pouco, o que é isso, rapaz? Não é? Tem aquela mudança aqui. E tal, fala grosso e afina no meio do caminho. Fala, rapaz, tu nem fala grosso ainda? Nem estabeleceu. Então, assim, irmãos, essa é a questão. Nós precisamos entender isso. Deus é soberano. Nós precisamos nos curvar diante da soberania de Deus. Ou vamos viver nessa vida capenga. Ociosa não, que oscila. Como que diz? Oscilante, é isso? Essa que oscila, né? Alto e baixo, que de vez em quando a gente acerta, faz a vontade de Deus e a outra a gente quer fazer por nós mesmos, daquela agonia, aqueles 5 minutos. É que tem gente que tem 5 minutos de 5 em 5 minutos. Aí eu falo, caramba, como é que servo de Deus é esse que de 5 em 5 minutos tem uns 5 minutos? Amados, página de número 53, eu quero usar dos 31 minutos que me restam, para falar sobre maldição hereditária. Queridos, eu espero que tenha esclarecido um pouco aí das questões de vocês. Qual que é a página? 53. 53 e lá entre parênteses tem um número 52. É isso mesmo aí? Tá, esse ponto, a demonização de um crente. Página 53. Então na 55. Oi? Tinha explicado isso aí, Rosa. É? Sobre a maldição hereditária? Não, Ah, tá, ele leu, mas abordou outro ponto. Ah, Não, tá. tudo bem, tranquilo. É que eu quero abordar. Pessoal, não fala que ele falou isso não.
Mas ele falou ou não? Não, Ah, então tá bom. Ele não falou Não, hereditário, não, mas não. ele abordou a demonização. Ah, sim, tá, mas é que eu vou... Porque assim, irmão, a gente pode até ler um texto, mas você vai enfatizando alguns pontos, né? E é o que eu vou fazer aqui. A demonização de um crente verdadeiro pode ocorrer ainda por vários outros motivos. A demonização de um crente verdadeiro pode ocorrer ainda por vários motivos. O pecado dos seus antepassados, ódio, amargura, rebelião durante a infância. Lembrando que isso aqui são opiniões erradas, tá? Que eu tô lendo aqui, os irmãos... Ué, é assim mesmo? Não, são uns irmãos assim meio, né, suspenso. Não, isso aqui são opiniões equivocadas. Eu tô lendo e depois a gente vai abordar biblicamente. Então vamos lá começar de novo. A demonização de um crente verdadeiro pode ocorrer ainda por vários outros motivos. O pecado dos seus antepassados, o ódio, a amargura e rebelião durante a infância. Pecados sexuais. Maldições e pragas rogadas por outros. E praga de mãe, então, meu Deus. Envolvimento com o ocultismo. Tais coisas dão autoridade aos demônios para invadi-las. O mesmo ocorre por causa de maldições hereditárias. Qualquer que seja a causa, os demônios invadem a vida de pessoas e nelas habitam. No caso dos crentes, eles permanecem em constantes conflitos com o Espírito Santo, que também habita nos crentes. Isso aqui são opiniões, essas errôneas que nós estamos falando, que é o que está na praça aí. É o que essas pessoas falam, tá? E aí a gente vai trabalhar então para refutar essas opiniões. Bom, só para trazer um negócio mais para o âmbito humano, natural e raso aqui, chão de fábrica, porque a gente espiritualiza tudo, né? Aí a mãe olha para a menina e diz: você não casa com esse rapaz não, porque ele vai te agredir, você vai acabar sustentando ele. A menina vai lá e diz: não, eu amo de paixão, meu amor, minha vida, aquela coisa toda em casa. O que acontece? Ele é um vagabundo, ela vai ter que trabalhar para sustentá-lo, né? O cabra não move uma palha para lavar um copo, vagabundo de carteirinha, agressor de mulher, e a menina vai dizer assim: praga de mãe. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós que somos pais, estamos aí na idade média, estou na idade média, né? Meia idade. A gente tem uma certa experiência e a gente consegue identificar características na vida de algumas pessoas, sim ou não? Não é? Pai, isso aqui, ó, pessoa agressiva. Não é? Isso aqui, esse rapaz aqui não gosta de trabalhar. Ó, essa menina aqui é preguiçosa, vai dormir até meio-dia, não vai lavar roupa. Isso é fácil, humanamente, com um pouco de experiência de vida, você identifica. Quem tem experiência de vida pode dar conselho aos outros, principalmente aos filhos. Ah, não faz isso. Não é praga de mãe, é o óbvio, porque a experiência nos dá, irmãos, esse privilégio de identificar essas coisas. Não é? Então não tem nada aqui de místico, não tem nada aqui de praga, não tem nada aqui de espiritual. É uma avaliação humana, porque Deus nos deu senso crítico, um pouquinho de massa cinzenta no córtex frontal, para que a gente raciocinasse e identificasse essas coisas. Então a gente já vai desmontando essa ideia que praga de mãe, é praga não sei o quê. Não existe isso, irmãos. Não existe isso, tá? Então vamos lá, pegar alguns textos da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 6. Nós vamos falar sobre se essa tal maldição hereditária existe ou não. Então, Êxodo, capítulo de número 20. Fora os mal olhados, passar debaixo da escada, pé de coelho. Do contrário. Só completar. Se pé de coelho der sorte, ele não perdeu dele, irmão. Ele tem 4. Não é? Diga, desculpa. Não, só para corroborar com aquilo que você falou, do contrário também não acontece quando essas, principalmente xingamentos, formas de maldizer o filho, uma mãe ou um pai faz isso com uma criança ou com um adolescente sem que haja uma intenção verdadeira, de forma gratuita. Isso também faz com que o ser humano desenvolva psicologicamente uma interiorização de tudo aquilo que ele fala, e aí ele resolve assim: já que falam tanto, eu vou entrar em concordância com isso. Eu acho que até de forma subconsciente na sua psique. Sim. O pai fica falando que o filho é bandido, não presta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O filho chega a um ponto e fala assim: tá bom, já que o senhor fala que eu sou tudo isso no seu subconsciente, vou fazê-lo. Concordo contigo, sim. Concordo contigo. A psicologia, inclusive, vai trabalhar essa questão. Os pais são as maiores referências dos filhos, amados, né? Então, se o pai fala pro filho: você não vai ser ninguém na vida, você não sei o quê, é claro que tem gente que rompe, né? Com essa
Se eu usar maldição, eu estou perdido aqui na palavra. Mas essa... Pensamento, né? Hã? Isso é pensamento. Essa fala, essa influência, né, prejudicial do pai com o filho, se ele não rompe isso, de fato, porque é a maior referência dele. O pai está falando, você não vai ser ninguém, você não é ninguém, você é um vagabundo, você não sei o quê. Isso é muito mais uma ação na psique, na psicologia, do que uma questão espiritual. O problema é que a gente espiritualiza tudo. No começo da matéria, eu disse, irmãos, a nossa preocupação é justamente entender que a gente não deve espiritualizar o que é material e materializar o que é espiritual. Porque são dois extremos. Então a gente não desconsidera que existe influência de demônio, não desconsidera isso. Mas quando isso é espiritual? Mas a gente espiritualiza absolutamente tudo, amados, tudo. Os crentes assim, mas é tudo. Vê demônio em tudo quanto é lugar, tudo é Deus. Não, amados, não, a vida não é assim. Existem 3 espíritos agindo nessa criação. O espírito de Deus, os espíritos imundos e o espírito do homem. Então a gente exclui esse espírito do homem, ou seja, as decisões do homem, né? As limitações do homem, as ações do homem. Ou é Deus, é o diabo, é a teologia do pica-pau. É o demôniozinho aqui e o anjinho aqui. E nós somos, ou por outro, um ou outro, faz a gente fazer alguma coisa. Mas e onde está a nossa ação? A nossa responsabilidade? Porque se tudo é demônio, como que Deus cobrará de mim? Se foi o demônio que me fez fazer, Deus tem que cobrar do demônio, não tem nada a ver com isso. Eu serei responsabilizado pelos meus atos, pelas minhas palavras, pelas minhas ações. Eu sou responsável, André. Os meus pecados, não foi o Satanás que... Ô irmão, o que aconteceu? Foi o diabo. O diabo é sujo. Ele armou lá um negócio pra mim. É o diabo. Deus disse, não, meu filho. Enquanto você não reconhecer que é o teu pecado, que você deve ser tratado no seu caráter, que você deve me buscar em oração, procurar o arrependimento dentro de você, você nunca vai ser tratado, sempre transferindo a responsabilidade para o diabo. Ele gosta disso, ele não tem problema nenhum dele ser colocado como culpado de tudo, porque nunca seremos tratados. É igual o casamento, é muito mais fácil vir lá, acho que eu já falei isso para vocês em outra ocasião, vem lá o casal, está com problema, dificuldade no casamento, né? Fazer uma campanha de oração e está tudo resolvido, né? Vamos o joelho aqui, vamos pôr as mãos. Não, mas tem que tratar caráter. É o caráter da pessoa. De repente é a mulher que não respeita o marido, de repente um marido que trata mal a mulher. É caráter isso. Isso não é questão de influência de demônios. O cara é mulherengo é porque é safado, é caráter, não é? Então a gente exclui aquilo que a Bíblia traz como sendo que tem que ser trabalhado. A gente espiritualiza tudo, a gente tem que ter cuidado com isso. Tudo na conta do cão, tudo é o Satanás. Não, queridos, não é assim não. Êxodo capítulo 20, verso 5 e verso 6. Êxodo 20, 5 e 6. E aqui eles falam, rapaz, pensando que o professor é mais espiritual e tal. Não, a vida é nua e crua. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Esse texto é muito usado, dizendo da maldição hereditária. Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas olha o verso 6. Até a 3ª e 4ª geração, Deus permite que as sequelas, as consequências das atitudes dos pais perdurem até os seus netos, tataranetos, etc. Mas a misericórdia do Senhor, isso aí, ó, milhares, não tem fim. Então, o equívoco da maldição hereditária vai dizer, pegar esses textos. Vou pegar mais um outro texto aqui, Jeremias 38 e 12. Jeremias 38 e 12. Vamos entender um todo e depois a gente discute aqui, tá? Jeremias 38, versículo de número 12. Olha só. Diz assim na minha versão. Paz, eu acho que eu errei, não é 38 e 12? Agora não vou achar. Será que é Ezequiel? Esse texto aqui não é esse não. Sobre mais ou menos o versículo lá. Que Deus visita a maldade dos pais, dos filhos e tal. Depois eu tento achar aqui no intervalo, irmãos, tá? Vamos pular esse versículo. Acho que eu anotei errado.
ou foi algum capiroto que me atrapalhou no estudo? Tá dando legalidade. Não, eu não, jamais que eu vou admitir que eu errei. Né? Capiroto. Foi, atrapalhou aí. Deuteronômio 24:16. O vento contrário? Foi, o inimigo que tá querendo atrapalhar minha aula. Deuteronômio? 24:16, tomara que esse esteja certo. Deuteronômio 24:16. Depois eu vejo se é Ezequiel. Eu acho que vai ser Ezequiel, porque Ezequiel nós vamos pegar outro texto aí, tá? Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo de número 16. 24:16. Deixa eu ver. 24:16, exatamente. Irmãos, o Ezequiel já descobriu, não é 38, é 18, tá? Depois a gente vê lá ele. Então, já que a gente tá aqui, né? Fica pra lá e pra cá, que coisa terrível. 24:16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Opa! Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Calma aí que a gente vai discutir ainda. Ezequiel 18. Alguém tem caneta para corrigir esse trem aqui? Coloquei 38, mas era 18. Obrigado, irmão. 18. Isso. Obrigado, irmão. 18 e 12. Eu não sei, acho que teria que ser na sequência, né? Que eu tava... Ezequiel 18? 18. 18 e 12. Achando quem achou, por favor, leia. E oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer a abominação. É isso aí, mano? Está escrito? É. Eu errei de novo. Meu Deus do céu, eu tô doido. Olha aqui, mano. Isso é gravado ainda para todo o Brasil. Vou falar aqui do professor. Vou corrigir de novo aqui, esse negócio tá entrevado. Capítulo 18, é o 18 mesmo, viu, mano? Mas é o 20. Peguei um É o clamor 20. aí, porque o inimigo tá... 18, verso 20. Eu coloquei bem grande aqui para não errar mais. Obrigado. De novo. A alma que pecar, É isso, mano, essa aí. essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Exato. Veja bem, a Bíblia tem que ser entendida no todo. Eu estou refutando porque esses são os textos, aliás, esses dois não, mas o primeiro que diz lá que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, esse texto que é o texto áureo, o texto base para esses que trabalham a maldição hereditária como sendo essa que passa de pai para filho tem que ser quebrada. Alguns chegam ao absurdo dizer que tem que fazer regressão, um bocado de coisa lá que não tem nada a ver. Campanha dos carreiros. E também, tudo isso aí, quebra de maldição, não tem? Tem esses cultos aí, esdrúxulos. Então o texto vai dizer, o pai não levará a maldade do filho, nem o filho do pai. Mas vamos ainda continuar nas referências, depois a gente volta para eu ler um texto grande para vocês, que eu acredito que vai esclarecer muito para nós. Colossenses. Pô, o óculos aqui, mais perto. Colossenses capítulo 2, verso 13. Eu preparei essa aula para a semana passada, irmão. De lá para cá aconteceu tanta coisa que saiu da mente. Colossenses 2, capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13 ao 15, tá? Colossenses, isso. Fica lá depois Gálatas, Efésios, Filipenses, e aí vem o Colossenses. Capítulo 2, versículos de número 14, aliás, 13, 14 e 15. Todos acharam? Gostaria que vocês acompanhassem. Vão procurando, sem pressa aí, tá bom? Vamos lá acompanhar junto a leitura. Pastor, esse Ezequiel 20 aqui, se a gente continuar lendo, Isso. ele dá uma boa Eu vou explicada voltar desse tema, né? para ler desde o verso 1º, não Cid. É por isso que eu falei, a gente volta depois, eu vou ler o textão para vocês, tá? Só peguei pontual, a gente retorna lá, meu irmão. Colossenses capítulo 2, verso 13, 14 e 15. Aí, varão, ajuda o varão aí. Auxilia o varão aí. Vamos lá. É por aí, hein? Pode ler? Primeiro, não deixa o varão só acompanhar lá, irmão. Só um momento. Ajuda aí, varão. Vamos acompanhar todo mundo junto. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vem Gálatas, vem Efésios, vem Filipenses, vem Colossenses. Vamos ler. Os irmãos aí acharam, né? Tá, vamos lá. Deixa eu ler aqui, vocês acompanham aí, pode ser?
Amém. Verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Irmãos, esse texto, Paulo está trabalhando a ideia que tudo aquilo que era contra nós, a cruz resolve. Isso foi cravado na cruz. A partir de Cristo, a partir da cruz do Calvário, a partir de eu entregar minha vida a Cristo, independente da minha vida pregressa, independente do que eu fiz de errado, tudo isso é anulado pela cruz. Não as consequências, mas a questão espiritual. Diante de Deus está tudo certo, tudo quitado, porque o sangue de Cristo nos limpa por completo. O sangue de Cristo nos compra e pagou toda e qualquer dívida que eu tinha com Satanás, com quem quer que seja. Isso foi anulado. Miqueias 7,19, se não me falha a memória. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Não é do mar do esquecimento não, tá? Não tem esse esquecimento aí. E não esqueça disso. Porque eu vejo repetindo, né? Jogou nas profundezas do mar do esquecimento. Não tem esse esquecimento. Acrescentaram. Alguém colocou esse trem lá, mas não está escrito em direção nenhuma. 7,19. Vocês já ouviram falar? Deus lançou o nosso pecado no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Não tem. A pessoa esqueceu de ler a Bíblia e fala essas coisas. Não tem. Porque a gente vai repetindo, né? Ouve e repete, não confere na Bíblia. É verdade. E eu sou sujeito também a falar alguma coisa equivocada. Por isso que eu sempre falo para você, não, vê na Bíblia, vê se de fato eu não vacilei, troquei o texto e tal. Tá bom? 7,19. Depois confirme aí. Quem tiver. É isso, né? Então vamos lá. A cruz, o verso 14 diz que essa cédula que era contra nós, esse líbero, esse documento, como que fala na questão judicial? O documento mesmo lá que tinha lá o processo, o ofício, tudo isso foi cravado na cruz, irmãos. Calma aí, se a gente fala assim, depois que aceitamos a Cristo, a gente fala assim, não, ainda tem que fazer mais alguma coisa, uma quebra de maldição, uma campanha, alguma coisa tem que fazer, então será que o sacrifício de Cristo não é suficiente? Será que a gente não está invalidando o poder do sangue de Cristo? Estamos sim, se a gente acrescenta essas coisas. Então é suficiente a obra de Cristo e completa na nossa vida. Quando nos salva mesmo. Quando nos livra mesmo. Quebra toda a algema, todo o grilhão, toda a cadeia de Satanás sobre nossas vidas. A partir de Cristo a nova história é escrita. Independente se meu pai foi ou deixou de ser. Independente se meu avô, tataravô era. A partir de mim, uma nova história. E a partir, inclusive, dos meus filhos, será uma nova história. Porque eu vivo em Cristo. A minha história está sendo escrita agora pelo Evangelho triunfante sobre os principados e potestades e expõe eles publicamente. Porque Cristo é soberano. A obra de Cristo, irmãos, teve um efeito tão titânico, tão grande, inimaginável, que a gente não tem noção o que fez com esses demônios, com o pecado, anulou tudo isso e nos colocou diante de Deus como inocentes, como santos, como salvos, diante de um Deus Aleluia, santo, santo e santo. O maior pecador se torna agora limpo pelo sangue de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos entender o Evangelho, o poder do sangue de Cristo. Essas pessoas estão invalidando o sangue de Cristo, como se tivesse agora mais alguma ação que eu possa tomar para me livrar dessas coisas. E a obra de Cristo é um negócio assim, parcial. Não é, irmãos. A Bíblia deixa claro. Gálatas capítulo 3, versículo número 3. E eu estou pegando o Antigo e o Novo Testamento, que é para a gente não ter essa conversa aí. Gálatas 3 e 13. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13. Diz o texto bíblico algo muito interessante. E para arrematar aqui, viu, irmão? Arrematar aqui o negócio da maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Cristo recai toda a maldição. Em Cristo Deus despeja toda a sua ira.
Em Cristo, ele leva nos seus ombros todo o principado e potestade. Em Cristo, irmãos, a justiça de Deus é satisfeita. Em Cristo, nós nos tornamos propício pela propiciação do seu sangue. E em Cristo, nós estamos diante de Deus como adoradores perfeitos. Porque em Cristo somos salvos. Em Cristo nós vencemos. Quem diremos, pois... Eu já falei esse texto para vocês, lembra? Quem diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo seu próprio Filho poupou. Antes o entregou por amor de todos nós. Não nos dará com ele também todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem, pois, os condenará? Olha só, se foi Cristo que morreu e antes ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Irmãos, fome, nudez, perigo, espada não podem nos separar de Cristo. Nós somos levados como ovelha de fato todos os dias para o matadouro. Em Cristo esse sacrifício é perfeito. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem o principado, nem o presente, nem o porvir, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia para mim é clara, a Bíblia para mim é suficiente. E a Bíblia me traz uma clareza e uma revelação enorme, que eu fui livre, eu sou livre, está pago, até telestai, né? Está pago, está quitado, irmãos, não há dívida. E eu não tenho nada o que fazer, não tenho condição de fazer coisa alguma para acrescentar nada daquilo que já foi feito, que é perfeito, que é o sacrifício de Cristo. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu Deus amado. É o texto que diz isso. O texto tem que calar no nosso coração. Precisamos agasalhar a Bíblia como verdade no nosso coração. Quer tomar posse? Toma posse da verdade bíblica, meu Deus. Aleluia. Toma posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aí a gente vai entrar na batalha espiritual, porque é a palavra que é suficiente. E a palavra diz, está dito. A palavra me garante, eu creio. Se Cristo está dizendo, é suficiente. Pode ser pregador, doutor, teólogo, semi-querubim, sei lá aí o que tem mais por aí. Pode ser quem falar o que for. A Bíblia me diz, ele se fez maldição por nós. Ele foi um maldito que foi pendurado na cruz. O sacrifício foi substitutivo, vicário. Ele assumiu o meu lugar. Aleluia. Ele recebeu a punição, Jesus, para que eu fosse livre para adorar a Deus. E não há poder das trevas que possa prender aquele que um dia foi livre por Cristo Jesus. Não há poder da morte maior do que o poder da vida. A vida suga a morte, absorve, chupa a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 até o 58, Paulo vai dizer: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Um momento. No abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 51, 15, 51 58. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Um momento. No abrir e fechar de olhos. Porque a trombeta vai soar, irmãos. Olha só. Isso que é corruptível será absorvido pelo incorruptível. E isso que é mortal será absorvido pelo imortal. E quando isso que é corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, a vossa obra tem uma recompensa. Queridos, é Bíblia? Não é Bíblia, Varão? Eu não estou inventando nada, não estou trazendo nenhuma elaboração teológica, não trouxe conceito nada, é Bíblia pura, exposta, servida, né? Estou servindo a Bíblia para vocês aqui, ó, na bandeja. Então, amados, vamos voltar. Eu tenho mais 6 minutos para falar do Ezequiel, capítulo de número 18. Isso, não do 20, não, desde o primeiro, nós vamos passar do 20. Vai ser overdose de texto bíblico aqui, viu?
Então, Ezequiel, capítulo de número 18. Ezequiel, meu Deus do céu, é tão simples, né? Só ler a Bíblia, Jesus. Não é não, irmão? Sim, pode falar, meu amado. De tudo que nós falamos aqui, depreende-se que o cristão não está sobre esse jugo que essas pessoas falam. Exato. No entanto, o não cristão pode estar. Sim. Ok. Mas essa é a questão daqueles que falam da batalha espiritual, porque eles tratam isso para o cristão. A E problemática aí... que eu entendo é o seguinte, que se a pessoa está em Cristo, ela começa a interiorizar essas verdades, ela começa a duvidar de quem Cristo é na vida dela. O engano perturba, Ela né? nem entendeu ainda. O engano perturba, né, irmão? Então o que o diabo quer é perturbar o crente. E havendo essa perturbação, existe a dúvida. E, Existindo a dúvida, vem a falta de fé. não havendo fé é complicado servir a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Aí vem aqueles irmãozinhos com os dados farmados. Então, a gente tem o escudo da fé. Não é Jeremias, eu acho que eu disse Jeremias, mas é Ezequiel. Ezequiel. Eu quero ler para você assim de carreirinha. Olha o tema. Eu quero ler de carreirinha, tá? Ezequiel, capítulo de número 18. Uma leitura expansiva. Isso. Vamos lá, amados. Eu gostaria que vocês fizessem a divisão que eu fiz nesse texto. Tá bom? A divisão é, anotem aí e depois a gente lê. Do verso de número 5 até o verso de número 9, o texto vai dizer da primeira geração, que é a geração do Pai justo, que cumpre a vontade de Deus e vive. Então, do verso 5 ao verso 9, está falando de uma primeira geração, que é o Pai justo. O Pai é justo, cumpre a vontade de Deus e ele vive. Tá certo? Do verso de número 10 até o 13, vai falar sobre a segunda geração. Ou seja, o filho ímpio não segue o seu exemplo, o exemplo do pai, e morre. Aqui estão algumas informações sobre Sobre o quê? Amados, aqui estão algumas informações sobre a Bíblia. Acho melhor. Aí eu nem vi o que eram as informações, mas aqui é sobre a Bíblia. Tá bom, eu vou repetir. Verso 10, que coisa linda, né? Aula assim dinâmica. Acontece coisa assim que eu... Olha que eu tô 12 anos aí nessa empreitada, viu? Tem coisa assim que é nova. Eu acho que é bom. Verso 10 a 13. Ai, meu pai. Eu achava que vivia uma vida boa cascando o bico, fumando os negócios. Verso 10 ao 13. Né? Verso 10 ao 13. E nada, aqui é uma alegria pura. 10 ao 13? Pode falar? A segunda geração, então. Que a geração é o filho, né? É que é ímpio, não segue o exemplo do pai e ele morre. Tá? Então teve um pai justo, agora tem um filho ímpio. Do verso de número 14 até o 19, a terceira geração. Sim, espero. Cabra agoniado, né? Mas tu também tá digitando. Esse trem tem que ser ligeiro aí. Não, Né? tudo bem, vou escrever na caneta, mas fala mais devagar. Tá. Agora, pode ser do 14 ao 19? Conseguiu anotar do 10 ao 14? Já? Então vamos lá, do 14, aliás, 10 ao 13. Do 14 ao 19 é a terceira geração, tá? É o neto do justo. Neto do justo. Que não imita os pecados do seu pai, que é o ímpio, e ele vive. Nós estamos falando de 3 gerações aqui, não é isso? Então vamos lá. Do verso de número 27 e 28 do texto aqui, tá? Vai falar sobre o pecado de quem se arrepende. Faça essas anotações, depois eu vou ler e a gente vai comentando. Aí. 27 e 26. 27, 26, né? Isso. Pecado que se arrepende, né? Ou pecador que se arrepende. O verso 24 até o 26, desculpe, mas 27 e 28, hoje eu tô doido. É 27 e 28. O pecado que se arrepende, né? O pecador que se arrepende. O 27 e o 28. Tá enrolado hoje a aula, né? Então, tudo bem? Tranquilo até aí? 27, 28. Isso, 27 e 28, pecador que se arrepende, né?
Do 24 ao 26 é o justo que se desvia. Tá? Então olha aqui, o texto ele vai se dividindo em tudo isso aí. E aí eu vou ler e a gente vai entendendo. Aos poucos aqui eu vou trazer novamente aqui essas abordagens para que fique mais claro e a gente amarra aqui o pensamento. Ficar confuso, depois vocês me falam e a gente completa. Vamos lá, acho que agora vai esclarecer a gente lendo o texto, tendo essas informações e essas divisões. Vamos lá. Acompanhe comigo, por favor, com os olhos. Aí, capítulo 18, verso 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram? Então já havia esse pensamento. Olha só. Os pais que pecaram e os filhos agora que estão sofrendo o castigo de Deus. Esse pensamento não é novo. Tá? O engano do diabo não tem nada novo. Então sempre houve engano na cabeça das pessoas. E faz tempo esse negócio. Verso 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Vocês entenderam então, né? Eles estão dizendo, os pais comeram a uva verde, mas foi o dente dos filhos que botaram, ficaram lá manchados, né? Então Deus disse, nunca mais vão falar sobre esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, verso 4. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, fazendo o juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando o seu pão ao faminto, cobrindo nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando, agiota, né? Desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, ou seja, não sendo parcial, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Olha só, o pai, o vô, pode ter feito o que for, ele procedeu dessa forma. Aí já vem a outra geração, a segunda. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir o aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e comer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Então olha só, o pai, que era justo, né? É possível que o seu filho sofra e não, inclusive, imite o exemplo do pai e não tenha a bênção de Deus. A questão, a ênfase aqui é que é individual, cada um dá conta mesmo. Terceira geração. E eis que se ele, esse filho ladrão, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, olha como é possível, irmão, quebrar o ciclo. Olha como é possível cortar. A cruz corta. A cruz quebra. Tá certo? Toda a consequência familiar, hereditária. A cruz é poderosa. Então olha só. Ele viu o pecado do pai. Ele não imitou os pecados do pai. Ele... Vamos começar aqui que eu me enrolei. Eis que se ele gerar um filho e veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo, não cometer coisas semelhantes. Não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos, não, da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, e não tiver o penhor e não roubar, e der o seu pão faminto, cobrir o nu com veste, desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou os meus estatutos e praticou isso, certamente viverá. Aí arremata aqui, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio ficará sobre ele. Irmãos, eu não vou continuar porque o tempo já se foi, não quero prolongar aqui. Continue lendo até o 32. Aqui o texto é muito claro.
em refutar essas mentiras sobre a maldição hereditária. Eu acredito e espero que eu tenha compartilhado com vocês textos bíblicos suficientes e claros para que a gente, de uma vez por toda, possa estar compreendendo, amados, que é uma bobagem, é uma besteira, é um engodo satânico essa questão que a gente tem que fazer alguma coisa, que a maldição é nada. A maldição para nós cristãos não há não tem como. O cristão não fica endemoniado. O cristão não tem que fazer ritual nenhum, não tem que pagar promessa nenhuma. Porque assim, a gente mudou de religião, mas as promessas aí continuam, né? Não tem lá uns negocinhos, umas oferendas, mas tem coisas que a gente fala, umas promessas e tal. A gente só mudou de linguagem. O comportamento é o mesmo. Não. Ele não oferece mais a galinha preta, ou a pipoca. Mas a campanha, se eu quebrar essa campanha... Então tem muitas coisas aí que a gente precisa rever porque não é bíblico. Vocês têm